A nossa série sobre alimentação, agro e educação vai chegando ao fim. Neste último episódio, a gente vai falar sobre o poder mesmo do alimento. A gente já falou de como nasce a alimentação, mas o quanto ela é necessária. Desde o início do seu dia até o fim, o agro está ali presente. Mas as propriedades, os alimentos, o que eles fazem de certa forma para modificar uma sociedade? O que o alimento nos ensina sobre saúde? Pois é, não é o Saúde e Bem-Estar, não é o programa do Fernando Rocha, é o AgroB discutindo a alimentação, a saúde, colocando o adicional do agro para discutir o alimento como um todo. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios e hoje a gente finaliza a série que a gente iniciou no início da semana, chegamos ao fim da semana e essa série muito importante sobre alimentação, sobre educação, tudo isso misturado nesse grande mundo que é o agro. Estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Bruno Sander, gastroenterologista, endoscopista e cirurgião geral, está aqui comigo. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um grande prazer participar. Doutor, para a gente começar a falar de alimentação, a gente tem que até reforçar algumas coisas que a gente até falou já nessa série. Mas eu começo te perguntando algo que, de certa forma, resume muito das conversas que a gente teve aqui nessa série. É a partir da alimentação que a gente conhece uma sociedade, que a gente se transforma numa sociedade. Exatamente. Na realidade, a alimentação, o agro por si só, foi o responsável pela expansão da população, né? Por desenvolvimento da população, das pessoas, da sociedade como a gente conhece hoje. Antigamente, lá na época das cavernas, o homem das cavernas, né, só evoluiu a ponto de sociedades a partir do momento que ele começou a aprender agricultura. Então, olha que interessante, até isso o agro vem no desenvolvimento, aí vem terras férteis, vem produção, vem melhoramento genético para aumentar a produção, e aí que a sociedade moderna às vezes bate com produção. Opa, até que ponto a gente pode melhorar produção sem piorar a saúde das pessoas que estão ingerindo aquilo? Aí que a gente entra, aí que é a chave do negócio. Pois é, e aí eu sempre, quando eu vejo essa questão da alimentação, a gente vive uma sociedade em que se você não adquirir alimentos saudáveis, fazer uso de alimentos saudáveis, você vai ter um grande problema com a saúde, aquele não investimento vai virar aquela economia num alimento saudável, será um problema lá na frente. Só que a gente chegou num momento, doutor, e aí eu quero a sua opinião, e a gente falou muito disso aqui na série, que o alimento saudável não necessariamente é o mais caro. E as pessoas têm essa visão errônea de que, eu vou comer saudável é mais caro. Como o médico que está ali na ponta, atendendo os problemas que acontecem pela alimentação, quando chegou o gastro, já tem alguma coisa ruim, né? Porque, infelizmente, o gastro ele não é procurado se a pessoa está bem de saúde. Estou bem, doutor, vim aqui só, eu estou se sentindo muito bem, eu como, não tem problema nenhum. Não, ele busca já num problema. A gente
desmistificou isso ao longo do tempo? Ah, sim, certamente. Nem sempre dá para se associar alimentação saudável com alimentação cara, não necessariamente. Por exemplo, as pessoas às vezes optam por alimentos multiprocessados que não é que são mais baratos, são mais práticos. As pessoas hoje têm buscado praticidade. Uhum. Eu trabalho muito na área de emagrecimento, então um problema hoje que eu vejo nas pessoas que estão acima do peso, que têm dificuldade para perder peso, é o consumo excessivo de um tipo específico alimentar. Na maioria das vezes o carboidrato. Uhum. Esse é um vilão, mas não necessariamente é porque elas optam pela alimentação mais barata ou uma alimentação menos saudável. Nem sempre uma coisa tem relação com a outra. Às vezes o que elas gastam numa refeição que não é tão saudável é mais do que elas gastariam uma alimentação saudável, um prato balanceado com salada, com carne, com os alimentos que deveriam existir, mas o outro é mais saboroso, o outro é mais atrativo aos olhos. Uhum. Então, existe muito isso hoje na sociedade e considerando também que hoje o acesso aos alimentos é muito mais fácil do que era antigamente. Então, a oferta de alimentos é muito grande e, obviamente, o preço também diminuiu dos alimentos em geral. A produção hoje em massa fez com que o preço de tudo diminuísse. E um exemplo, às vezes, quando a gente compara também que o saudável, será que é tão barato? Será que não é? Alimentos orgânicos, hoje está virando uma modinha. Uhum. Você já observou que tinha alimentação sem glúten, opa, moda, tudo, alimentos sem lactose, moda, nem sempre as pessoas precisam disso. Agora, o orgânico de fato é mais saudável do que a alimentação em geral? Nem sempre. A alimentação orgânica é aquele que não existe agrotóxicos, não existe defensivos, não existe produtos químicos, mas nem sempre esses produtos químicos são maléficos à saúde, como às vezes é divulgado em série. Não é por aí. Uhum. Mas de fato, por que o orgânico é mais caro? Porque a produção ela é limitada. Okay. Na mesma área, a gente vai produzir muito menos alimentos orgânicos do que aqueles alimentos industrializados. Então, é simplesmente por isso. Doutor, foi ótimo essa colocação, porque eu queria colocar essa situação da nossa produção em grande escala. É muito interessante, a gente parece uma pauta bem diferente no médico para discutir a produção, mas tem tudo a ver a gente discutir isso aqui. E aí, muito se fala, a gente sempre destaca aqui a questão do defensivo agrícola. O defensivo, também chamado de agrotóxico, a defesa que se faz você utiliza a dose, o remédio não mata, o que mata é a dose exagerada. E sem esse defensivo agrícola, a gente não tem a produção que é suficiente para alimentar o mundo, que o Brasil ele é responsável por uma grande parte da alimentação, da subsistência de vários países, inclusive de muitos produtos. Qual que é a sua visão em relação ao defensivo como médico? Olha, totalmente necessário para suprir a necessidade da população como um todo. Além de médico, eu também sou agropecuarista. Bacana então, demais, você me contava aqui. Sim, então uma das coisas que a gente produz na fazenda é milho. O que acontece? Ano a ano a gente muda o tipo de semente, é uma semente que é melhorada e usa também o agrotóxico. Se a gente não fizesse isso, a produção daquele hectare seria muito menor do que é hoje. Mas aí as pessoas podem falar, poxa, mas então o milho é com agrotóxico. E se as pessoas comerem isso? Nem sempre é para alimentação humana, na maior parte das vezes esses grãos vão para alimentação animal, é o que também as pessoas não pensam. E vai passar por um processo de digestão para fazer aquele animal ganhar massa muscular, né, que é o que depois vai dar peso para a população ingerir. Hoje o grande problema nesse caso não seria necessariamente os agrotóxicos, no caso dos animais, e sim os hormônios. É outro tipo de discussão, mas que as pessoas às vezes confundem um pouco. Sem os agrotóxicos, eu posso afirmar que nós não produziríamos alimento suficiente para
alimentar toda a população do mundo. Isso não existiria. Talvez nem para alimentar uma cidade do grande porte de São Paulo, né? Porque a situação ia ser tão difícil. Eu não vou dizer Belo Horizonte, que é uma cidade capital, mas, por exemplo, São Paulo você tem só a região metropolitana, você tem 12 milhões de pessoas. É verdade. Você não conseguiria alimentar. E sem contar que com isso a produção iria diminuir e menor demanda, menor oferta, o que vai acontecer com os preços? Vão lá para cima. Então, na realidade, para que a gente consiga custos acessíveis da alimentação para a população em geral, precisa haver uma produção maior. Do contrário, seria quase que impossível comprar 1 quilo de tomate no supermercado se todo o tomate fosse orgânico. Imagina. Doutor, a gente aprendeu aqui nessa série, quem está acompanhando a série desde o início, está assistindo agora, gente. Esse é o último capítulo de uma série especial. Se você está assistindo na TV, você já pode buscar as outras séries lá, que estão lá no nosso canal no YouTube. A gente aprendeu aqui, né, um grande aprendizado para o telespectador, para mim também, essa questão do ultraprocessado, do alimento processado e o alimento in natura. E a indústria do ultraprocessado, ela é a grande vilã hoje de uma alimentação saudável, doutor? De forma nenhuma. De jeito nenhum. O problema da alimentação são as más escolhas. São as pessoas escolherem o que é mais fácil ou o que é mais prático. A função da indústria é oferecer opções, mas a gente escolhe o que quer. Esse é o detalhe. A indústria não vai até a sua casa te obrigar a comer determinado alimento ultraprocessado. Não é assim. Existe uma frase que eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, né? Descasque mais e desembale menos. Consuma mais alimentos in natura. Isso, a oferta desses alimentos é muito fácil hoje em dia e com essas, aqui no Brasil, a nossa distribuição de alimentos é muito rica, é muito grande. Então é muito fácil ter acesso a alimentos in natura, que são alimentos frescos. Os processados, ultraprocessados, seriam principalmente para alguns tipos de alimentos onde para mantê-los frescos é mais difícil. Então esses aí sim, a gente não tem muita opção, mas no geral dá sim para a gente ter uma alimentação muito saudável, convivendo com todos os tipos de alimentos. Isso não é problema nenhum. E assim como a indústria ela produz para vários gostos, para vários olhares ali para a alimentação, a gente também pode se permitir no dia a dia também se satisfazer ali de um ultraprocessado, de uma comida. Dá para fazer não é um grande pecado comer uma batatinha frita industrializada? De forma nenhuma. O grande segredo é o bom senso, equilíbrio. Durante a semana, durante a maior parte do tempo, opte por alimentação saudável. Isso é o óbvio. Quando você vai permitir as exceções? Exceções são aqueles alimentos que você sabe que não são tão saudáveis, que não fazem tão bem. De vez em quando, finais de semana, datas festivas, uma comemoração especial, e isso não é nenhum pecado, você fazer esse tipo de alimentação de vez em quando, mas não pode ser regra. Não pode ser aquela pessoa que todo dia no almoço, eu adoro uma batata frita, todo dia no almoço vai comer batata frita, de jeito nenhum, isso está errado. Mesma coisa com doce, mesma coisa com álcool, são os alimentos em geral. O refrigerante, a fábrica de refrigerante, que acaba sendo o refrigerante é um grande vilão aí, né, da questão da alimentação, e até mesmo a fábrica, a Coca-Cola, por exemplo, ela mudou a forma de se apresentar, então ela tem o refrigerante menos gaseificado, outro com... tem até vitamina, né? Tem um amigo meu que ele fala que tem produto industrializado que tem tanta vitamina no rótulo que vai comer mais fruta não, que já vai se alimentar pelas vitaminas ali do biscoito. Mas esses produtos similares aí aos refrigerantes, as próprias empresas, ao criar esse produto mais saudável, esse produto ele é realmente saudável, doutor? O refrigerante com 0 calorias, o refrigerante sem açúcar, ou seja, isso faz menos mal?
faz menos mal do que o tradicional, o que não significa que seja saudável. Por exemplo, o refrigerante zero, para quem quer perder peso, é uma boa opção? Não, também não. Não? Não é. Ele tem muito sódio, por exemplo, o teor de sódio dele é maior do que o refrigerante comum. Ele tem que ser adoçado de alguma forma, porque do contrário o sabor seria ruim. Ele não é adoçado com o açúcar tradicional, ele usa um tipo de adoçante que tem menos calorias ou não tem calorias, mas ele é adoçado. Aquele tipo de adoçante, muitas vezes o ciclamato, é uma substância que não é saudável. Então, você está trocando uma coisa que não é boa por outra coisa que também não é boa. Só que a indústria te vende isso dizendo, olha, não tem caloria. Então, tá tudo legal, tá tudo bem. Não é bem por aí. O problema não necessariamente é só a ingestão de calorias. Existem muitas outras substâncias ali que não são boas. Doutor, a gente falou muito sobre comida aqui, né? E o agro, né, tá na mesa do brasileiro mesmo, e é muito importante. A gente vai para o intervalo. Na volta eu quero deixar uma questão para a gente já discutir, para a turma ficar aí no intervalo já atenta. O que a gente pode falar sobre a gente está falando sempre quando a gente vai falar aqui do excesso e tudo mais, mas e a falta de nutrição? A falta de nutrição que num país produtor do agro acaba existindo, infelizmente. A gente vai falar sobre isso, só que na volta do intervalo a gente está aqui no nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.